ao Cibemp não pôde ser realizada, então nós estaremos repondo a nossa aula. Quem tem revista? Nem todos têm revista, né? Abram então as vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 26 ao 33, depois do 39 ao 45. Amém, irmãos? O tema da lição é a dessacralização da vida no ventre materno, ou seja, retirada do caráter sagrado de alguém ou algo, fazer com que algo ou alguém deixe de ser divino e deixe de ser sagrado. Uma importante lição. É isso que estão querendo fazer com o nascimento de Jesus Cristo. Estão querendo fazer com as escrituras sagradas, que elas deixem de ser algo sagrado, algo sacro. Estamos em guerra e muitos estão desapercebidos, irmãos. Mas vamos à leitura do texto bíblico. Lucas, capítulo de número 1, 26 ao 33, diz assim: E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Versículo 30, disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Versículo 32, e este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai. Versículo 39 de Lucas 1. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. E de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Aleluia. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Amém, irmãos? Vamos orar? E nessa oração eu queria estar apresentando a nossa irmã Elizabeth e a nossa irmã Elienay, lá de São Paulo, filha de um pastor, amigo nosso, o pastor Clóvis. Ela se encontra internada e precisa de um milagre. Quantos creem que o Senhor, Ele pode visitá-la nessa noite? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos Te louvar nessa noite, Deus, e Te apresentarmos, ó Deus, em oração, a nossa irmã Elizabeth, que se encontra enferma. Que as Tuas boas mãos estejam sobre a vida dela. Deus, visita agora a pressão arterial,
visita o sangue, visita os rins, visita os pâncreas, ó Deus, que o Senhor venha estabilizar a pressão arterial da sua filha, que essa pressão, Senhor, ela venha baixar, que o Teu Espírito Santo venha visitá-la para a glória e louvor do Teu nome. Também te apresentamos a nossa irmã Elienay, ó Deus, que as suas mãos estejam estendidas sobre aquele hospital, concedendo saúde à tua filha, concedendo graça à tua filha, Deus. Assim nós te agradecemos, assim nós te louvamos pela vitória. Que nessa noite o Senhor venha abrir o nosso entendimento, que possamos sair daqui, papai, saciados pela sua boa palavra. Que a sua palavra nessa noite venha, Senhor, trazer efeito em nossas vidas, na nossa caminhada, Senhor. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Abençoa os professores de todas as classes, dando sabedoria, dando graça, dando discernimento, para louvor de Ti, para a glória de Ti. Assim te agradecemos em nome de Jesus, amém. E eu devolvo a direção aí ao pastor Fernando, ao irmão Kleber, que estarão na frente aí da escola bíblica dominical. Mais uma vez cumprimento a amada igreja com a paz de Jesus. Nessa noite estamos aqui para nós estudarmos um tema tão relevante na qual nós vivemos nesse mundo, ao qual vivemos realmente tempos difíceis, mas eu creio que a igreja está em contínua oração. Eu creio que a igreja está em contínua oração para que realmente a igreja seja prevalecida em todo instante, em todo momento. Vivemos, amado, como diz a palavra do Senhor, estamos trabalhando, ou seja, estamos vivendo os dias trabalhosos, que realmente sabemos que a palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra potestades do ar. Vivemos, amado, gostaria de ser bastante sucinto, porque as horas já se esvaiu. Nesta noite nós estaremos estudando acerca, a qual já nosso irmão pastor já refutou acerca da palavra dessacralização, né? Que tira realmente o caráter sagrado de algo ou de alguém. E nesse contexto nós sabemos, irmão, que existem 5 sinônimos dessa palavra dessacralização, no sentido tirar o caráter sagrado de alguma coisa, desconsagrar, profanar, desmitificar, dessagrar e dessacrar. Nesse contexto, amado, nós sabemos, irmão, que da leitura bíblica, aqui no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 26, nos traz no 6º mês. Quando eu fui examinar essa questão do 6º mês, ela nos traz em mês de Eliú, ou seja, é o 6º mês do calendário judaico. Nesse mês é onde os judeus observam seu pecado e começam a se purificar para o seu ano novo. No contexto, mês seguinte, o mês Tisrei, o 7º mês do calendário judaico. Nesse mês se comemora o ano do novo judeu e também se comemora a festa de Yom Kippur. Yom Kippur é uma festividade, irmão, na qual é um dia da expiação, ou no outro contexto diz dia do perdão, dia do arrependimento. E justamente nesse mês, 6º mês, a palavra do Senhor diz que o anjo Gabriel vem ao encontro de Maria e emite um grande evento que há de acontecer na madre da nossa irmã Maria, na qual tinha por seu noivo por nome de José, que era da casa de Davi. O que observamos, meu irmão, que quando o anjo refuta acerca que ela ia conceber da parte do Espírito Santo, ela ficou assustada e disse: como que pode ocorrer todas essas coisas, porque ainda não conheço nenhum varão. Isso, amada igreja, sabemos que desde o Velho Testamento, toda a história nos traz que desde Abraão, nós vemos que Deus operou um milagre na vida de Abraão, apesar que realmente foi
o filho Isaac, o filho da promessa. Nós vemos após isso, nós vemos também o seu filho Isaac também, a sua esposa também era Estélia. Nós vemos também mais adiante, no livro de Samuel, nós vemos, irmão, que Ana também era a mulher Estélia. E aí nós vemos mais a seguinte, aqui vindo no Novo Testamento, nós vemos sobre a mulher já de muita idade, por nome de Isabel, a esposa de Zacarias. Aqui nós vemos, irmão, que quando Maria fica assustada, mas não se preocupe, e ali ele contesta com a Maria e diz: mas a nossa irmã Isabel também há de conceber. E nós vemos, irmão, que nós não sabemos o tempo, a partir do momento que Maria tem um encontro com o anjo Gabriel, mas com o passar do dia nós sabemos que a palavra do Senhor diz que Maria vai ao encontro de Isabel. Quando Maria dá uma saudação, não sabemos a palavra que ela citou, mas no momento que Maria saúda Isabel, a palavra do Senhor disse que bem-aventurada essa mulher. E nós vemos, irmão, que ela diz que o seu filho que estava ainda no ventre saltou de alegria e foi cheio do Espírito Santo. Louvado seja Deus. E a palavra do Senhor diz que o próprio anjo Gabriel disse: o que é impossível para Deus? Tem alguma coisa impossível para Deus? Nada é impossível para Deus. Nesse contexto, nós, meu irmão, aprendendo nessa noite que, acima de qualquer coisa, nós sabemos, irmão, que todo o desenvolvimento do ser humano inicia na fecundação. Quando, vamos usar outra palavra, quando um gameta masculino se une com uma gameta feminina, ou seja, ela se une no óvulo da mulher, aí se torna-se única célula. Após disso aí que começa a gestação desta mulher. Amado, eu sei que nós estamos vivendo num tempo que muitas das vezes nós não demos valor devido, nós não honramos o nosso próprio corpo, nós queremos fazer o que nós queremos que fizéssemos. Será que realmente nosso corpo pertence a nós? Será que esse corpo, a qual a palavra do Senhor diz que nosso corpo é morada do Espírito Santo, será que nosso corpo pertence a nós mesmos? Nós podemos fazer do nosso corpo o que nós almejamos, o que nós desejamos? Nesse contexto, nosso irmão Kleber, nosso irmão professor, estará refutando acerca dessa verdade, porque muitas das vezes, amado, a prioridade quando o homem e a mulher se casam, se unem, com certeza eu creio que muitas das mulheres almejam ter filho, porque filho é herança do Pai, herança de Deus. Assim, irmão, gostaria de devolver ao nosso trabalho para o nosso irmão Kleber, que é nosso professor, que cada um de nós, amado, vamos prestar atenção. Toda a palavra, amado, nos traz uma verdade para a nossa vida espiritual. Louvado seja Deus. Nesse contexto, já entrego o trabalho para o nosso irmão Kleber. Amém? Que Deus que abençoe a todos. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Lição do número 5, a dessacralização da vida no ventre materno. A dessacralização da vida no ventre materno. Nessa lição, vamos estudar hoje, estamos seguindo aqui nosso tema principal, que é a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Depois de uma lição de introdução, nós aprendemos na lição de número 2 e a lição de número 3, nós tivemos uma visão, aprendemos sobre a visão distorcida do mundo em relação a Deus e o pecado. Nós aprendemos sobre a deturpação da doutrina bíblica,
que eles deturpam, dizendo que o que é certo é errado e o que é errado é certo. Aprendemos na lição do número 3 sobre o perigo do ensino progressista. Aprendemos o que é o ensino progressista. O que é o ensino que infelizmente tem adentrado em muitas igrejas e que infelizmente muitos que se dizem cristãos têm aderido a esse ensino como se fosse algo de Deus. Mas nós sabemos que o ensino progressista, a ideia dela é no antropocentrismo. Quer dizer o quê? Coloca o homem como centro o homem como centro de quê? Das coisas. O homem como centro de tudo. E nós que somos nascidos de Deus e vivemos o evangelho cristocêntrico, sabemos que quem é que deve ser o centro das nossas vidas e o centro de tudo? Quem é? Deus, Cristo, Jesus. O evangelho cristocêntrico é isso. Deus, ele é o centro de tudo e não o homem. O ensino progressista, ele vai ensinar isso. Antropocentrismo, ou seja, o homem é o centro de tudo. O que vale é a vontade do homem. Se o homem dizer que o azul é verde, é verde. Se o homem dizer que o verde é azul, é azul. E não é assim. Então nós aprendemos na lição 2 e 3 essa visão distorcida acerca da relação entre Deus e o pecado. Na lição 4, nós aprendemos sobre quando a criatura vale mais do que o Criador. Ou seja, é um bloco que vai falar quando o homem quer se sobrepor a Deus. Ou seja, nós aprendemos aqui na lição passada que existem filosofias aí fora que o homem dita e diz: porque o século mudou, o tempo mudou, o homem evoluiu, e se eu estou evoluindo, o que vale é a minha vontade. Ou seja, Deus, ele não tem poder, Deus, ele não tem força. Tem religiões aí fora, filosofias aí fora, que acredita que Deus, ele não é onisciente. Deus, ele vai agir, sendo ele uma força, como diz aí fora, de acordo com as nossas atitudes. E não é assim. Nós sabemos que desde o princípio, quando Deus formou o homem, muito antes disso, antes dele formar o mundo e tudo que nele há, Deus já havia traçado o que? Um plano. E esse plano em nenhum momento saiu do percurso. Em nenhum momento saiu do percurso. Quando o homem ele peca lá no Éden, Deus ele não errou, Deus ele não falhou e o plano dele não deu errado. Ele colocou o homem, deu livre-arbítrio, ele já sabia, por ser onisciente, que o homem, por ter o mal, por o mal já existir, porque já existia desde o céu, quando Lúcifer se rebelou contra ele já sabia que o homem iria cair. Mas ele já tinha, desde o princípio, desde antes de tudo isso, traçado o plano de Jesus Cristo, que um dia ele viria, morreria, viveria aqui nessa terra como homem, natureza humana, sofreria, passaria as mesmas dificuldades que nós passamos e morreria pelos meus e pelos seus pecados. E esse plano ainda está em vigor e ele não falha e ainda vai continuar, porque ele diz: olha, eu vou para meu Pai, vou fazer morada, Jesus Cristo ele falou, e vou voltar para buscar aqueles que o aguardam. E aguardar Jesus Cristo não é simplesmente hoje estar dentro de uma igreja só apenas porque é bonito, ou só apenas porque tem que procurar um refúgio, porque o mundo lá fora é só dor e tristeza. Se você for na área social, é dor e tristeza. Se você for na área financeira, é dor e tristeza. Se você for na área emocional, é dor e tristeza. Aí procuram uma igreja só apenas para o que? Satisfazer o seu ego. Mas o Evangelho de Cristo, o verdadeiro Evangelho, o Evangelho cristocêntrico, é aquele que te coloca embaixo, aquele que te diminui, que é aquele que faz você renunciar a sua vida, o seu eu, o seu bem-prazer, para algo vindouro e futuro. Para algo vindouro e futuro. E nessa lição do número 5, nós vamos aprender sobre a dessacralização da vida no ventre materno. Nós vivemos hoje uma cultura de morte, que está presente em nosso meio hoje. Um ensino e uma cultura política, social, econômica de morte, onde existe uma regra, onde tem um dizer, uma filosofia,
que é muito conhecido dos irmãos, que é o que? Meu corpo, minhas. Isso é totalmente anticristão. Não é seu corpo, suas regras. Você é templo, eu sou templo e morada do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo ele vai dizer: se eu destruir esse templo, Deus, ele vai nos destruir. Se eu destruir esse templo, se eu não zelar por ele, Deus, ele mesmo vai me destruir. Nós vamos aprender aqui nessa lição que existe aí ensinos aí fora. Infelizmente, igrejas que são a favor desses ensinos, apoiam essas ideologias aí fora, que diz que seu corpo é sua regra, é baseado no ensino progressista, que o homem, o que ele quer, ele pode. E não é assim. E não é assim. Quando Deus ele nos formou, em Gênesis capítulo 2, versículo 7, ele vai dizer que Deus ele forma o homem do barro, e ele vai ainda mencionar a proximidade que Deus ele vai ter com o homem. Deus apenas ele não só formou de longe, porque Deus ele tinha poder. Ele poderia dizer: forme-se o homem se formasse do jeito que ele queria. Ele nos moldou a sua imagem e semelhança. A nossa proximidade com Deus é tão grande que ele soprou nas nossas narinas. Ele chegou na narina do primeiro homem, que também é as nossas narinas, quando ele nos forma, porque Jó, ele vai dizer: olha, tu me formaste. Davi, o rei Davi, ele vai dizer: tu me formaste lá, foi minuciosamente, tu me formaste. E quando ele forma lá o primeiro homem, ele vai e ele sopra na narina. Ele ficou frente a frente com o homem, com o primeiro homem, que também é nós. Ele nos formou e nos colocou como imagem e semelhança dele. Por isso nós temos uma proximidade. E nós, sendo formados por Deus, sendo criatura dele, ele nosso Criador, não temos poder nenhum sobre a nossa vida. Com isso, já para fazer a introdução aqui, nós vamos aprender. E isso não é nem aprender, é reafirmar, porque todos nós já sabemos: suicídio é pecado. Todos nós já sabemos que aborto ele é o quê? Independente de qualquer que seja a situação, aborto é pecado. Você não é Deus para querer tirar a vida de ninguém. Como foi dito aqui pelo presbítero Nakamura, antes que se forme-se um feto, ali já há um ser humano. Quando o homem e uma mulher têm a sua relação, e ali se começa a se formar, antes mesmo que se formasse, Deus já o conhece. Deus não vai conhecer o homem, Deus não vai moldar o homem depois que ele cresce, para ver o que ele é, se ele vai ser um profeta, se ele vai ser um cantor, se ele vai ser um pregador, não. Deus ele já o conhece, antes mesmo de que ele seja o quê? Formado. Jeremias ele disse isso. Antes que eu te formasse no ventre, o que é que Deus diz a Jeremias? Eu já te conheci, já sabia quem você era, já sabia quem você ia ser, Jeremias, antes que você fosse formado no ventre. Então esse ensino que existe aí fora: meu corpo, as minhas regras. Se eu ver que eu não posso cuidar de um filho, eu posso abortar. Se eu ver que infelizmente foi por causa de um estupro, eu posso abortar. Não. Você não pode, porque você não é Deus. A partir do momento que você assume uma posição que quer tirar a vida de alguém, você está dizendo que você é o quê? Deus. E quando você se coloca no lugar de Deus, automaticamente você está comprando uma briga com Ele. É com Ele. Exatamente.
Quando nós interrompemos a vida de um feto, nós estamos falando aqui de uma vida de um inocente. Só que se a gente, lá na frente nós vamos explanar também sobre a eutanásia, ou sobre qualquer outro assassinato que houver aí fora, de uma vida de um inocente. Escute, um policial cristão que está ali defendendo o cidadão, se infelizmente em um confronto ele tirar a vida de um bandido, ele não é como inocente. Guerras, normal. Você está guerreando, você tem que defender o que é seu. Eu como filho, eu como um pai de família, eu como um cristão, eu como um familiar, tendo ali um familiar, eu tenho por direito de defender a minha família. Entrou dentro da minha casa para fazer o mal à minha família, eu tenho por direito de defender a minha família. Deus, ele não está julgando isso aqui. Agora, quando eu tiro a vida de um inocente, eu me coloco no lugar de quem? De Deus. É engraçado, se defende tanto bandido aí fora, mas tem leis aí no Congresso, apoiado por cristãos. Tem até uma tal de uma pastora aí, só de título, né, que foi lá defender, né, o aborto. Ah, porque é meu corpo, as minhas regras, eu posso. Pastora feminista. Ensino do demônio, teologia demoníaca. E quem é a favor disso aqui está indo na contramão do céu, está indo na contramão do reino. E o caminho só tem dois: ou é o céu ou é o inferno. Nós temos que orar para que o quê? Abra suas mentes, se converta e volte ao primeiro amor. Porque todas essas pessoas que defendem tudo isso aqui já passaram pelo primeiro amor, já viveram imersos no Espírito, já viveram imersos no primeiro amor, mas hoje estão entregues às suas paixões e fames. É melhor o eu, que é o ensino progressista disso, é melhor você. Se você achar que você pode fazer. Deus é amor. Deus é amor. E realmente Ele é amor. Mas como Ele nos ama, Ele nos corrige. Ele tem que nos corrigir. Se Deus fosse amor e Ele não nos corrigisse do nosso erro, então Ele não nos amava. A introdução vai falar sobre que Deus é o autor supremo da vida. Por isso as Escrituras valorizam desde a concepção no ventre materno. Assim, toda ideologia, escute, toda ideologia que tem o objetivo de alterar o conceito da vida, desqualifica a autoridade bíblica e faz apologia à cultura da morte infantil no útero. A ideia progressista afronta a soberania divina. Os irmãos coloquem isso na mente. Quando os irmãos lerem em algum lugar, ouvirem, ensino progressista, fuja. É coisa do demônio, é demoníaco. É demoníaco. Aí nós cristãos temos que estar atentos que existe. Tem aqueles cristãos que diz, né? Não, crente e política não se mistura. Aí você vai acabar ficando, porque você vai se embaraçar com as coisas lá de fora, pensando que existe um Deus que não coloca regra nas coisas. O viver é santo. Você quer buscar a santidade, você tem que buscar a santidade. Se você vai cair, vamos cair, nós somos seres humanos, mas buscar a santidade, renunciar, porque Deus, Ele é santo, Ele não negocia. Nós aprendemos aqui na primeira lição, quando nós falamos sobre o espírito da Babilônia, não há negociação. Quando você negocia o seu reino com o espírito da Babilônia, com o reino lá fora, você automaticamente está fora do reino. Você não pode ficar aqui e lá. Você não pode ficar aqui e lá. Então, todo o ensino progressista, ele é demoníaco. É uma ação demoníaca, é sutileza do Satanás para tirar aqueles verdadeiros cristãos da casa de Deus. O primeiro tópico vai falar sobre a concepção de Cristo. Nada melhor do que falar sobre a vida, do que falar sobre a vida do Mestre Jesus. Todos nós sabemos que ele nasceu de quem? De uma mulher, né? Só pode ter nascido de uma mulher, né? De uma virgem. Ele nasceu de uma virgem, contrariando o que muitos na época poderiam, e hoje, se dizer, se fosse hoje mesmo, pronto, no Instagram ia bombar, né?
Tem lá uma tal de Maria que diz que é virgem, está grávida. Só que Deus, desde antes do começo do mundo, Ele já começou a fazer o quê? Coisas impossíveis. Escute, mulheres estéreis, não poderia ter filho, avançada de idade, Deus ia lá e dizia o quê? Agora você vai ter filho. Não, mas eu já sou velha, não importa, eu sou Deus. A gente na Câmara leu aqui. Depois, Deus, na história, quando começa a era da graça, com o nascimento de Cristo e com o nascimento do profeta que prepararia o caminho do Senhor, já começa com 2 grandes milagres. Primeiro, uma virgem. E era virgem de verdade, não era, né? Era virgem mesmo. Estava ali, consagrada, separada, estava noiva. Estava consagrada ali, separadinha, né? Estava só esperando o dia do casamento. Aí o anjo aparece e diz, você vai ser... Ela ficou o quê? Em dúvida. Como se fará isso? Lucas capítulo 1, 34, ela diz, como se fará isso? Eu não conheço nenhum varão. Primeiro ponto aqui, o anúncio do nascimento de Jesus. O ser angelical, ele aparece e diz, em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Aí diante do inusitado ela vai dizer, como se fará isto, visto que não conheço nenhum varão? Aí no ponto 2 ela vai dizer, a miraculosa concepção. O anjo vai explicar a Maria dizendo, descerá sobre ti o Espírito Santo. Então aí já começa. Deus, ele diz, pega uma virgem e ali gera um filho nela através do que? Descerá sobre ti o Espírito Santo. Porém na família ainda existia uma mulher que também ficou grávida, e essa mulher o que? Estéril. Maria, ela não duvidou, só perguntou, mas eu não conheço o homem, como é que eu vou ficar grávida? Ele disse, descerá sobre ti o Espírito Santo. Bom, Maria não duvidou, Maria não pediu um sinal, não pediu nada, mas o anjo diz, olha, na sua família vai ter lá uma mulher estéril, avançada de idade, e ela vai ficar também grávida. E quem nasce desse aí? João Batista, aquele que prepararia o caminho do Salvador. Então Deus, ele pegou uma mulher estéril e deu um filho, e pegou Maria, a virgem, e trouxe o Salvador, a quem nós chamamos de Jesus e o adoramos. O testemunho das Escrituras de mulheres estéreis que ficaram grávidas preparou o mundo para crer e receber o milagre da concepção de Jesus por meio de uma virgem. A bênção do nascimento, a vida gerada no ventre de uma mulher é um milagre. A vida gerada no ventre de uma mulher é o que? Um milagre. Por quê? Pois Deus dotou o ser humano com a dádiva da procriação. Por isso o nascimento de filhos é uma recompensa divina. Filhos não é peso, não é maldição. Tem muitos que, inclusive, enquanto estava lendo, eu vi uma matéria que dizia que, inclusive, dada por essa pastora aí, que eu até esqueci o nome dela, mas pouco me importa, eu não vou dar muito ibope, né, a essa cidadã, que disse que a Bíblia não é constituição, não é constituição para que a gente siga, e que a Bíblia não condena um aborto, que a Bíblia não condena um aborto. Porém, em Êxodo, capítulo 20, quando Moisés ele recebe os mandamentos, o que é que diz lá no mandamento? Se eu não me engano, o 6, diz o quê? Não matarás. Deus, ele não precisava explicar o que era não matarás. Quando a gente vai lá no hebraico, não matarás vai dizer tirar a vida do inocente, ponto. Deus não precisava explicar, olha, você não poderia abortar, sabe por quê? Porque naquela época, ter filhos era bênção. Quem era estéril era tido como o quê? Amaldiçoada. E hoje se mudou a concepção das coisas, porque ter filho, rapaz, você pegou uma maldição por resto da sua vida. Se diz assim hoje. E quem tem filhos, quer agora arrumar um meio, não, é meu corpo, é minhas regras. Vai me dar celulite, sei lá o quê, né? Vai derrubar as carnes, vou engordar, vou emagrecer, vou, sei lá, o que é que vai cair, o que é que vai subir. Aí quer de qualquer modo tirar a vida de um inocente. Isso é assassinato.
Não importa qual o seu motivo, isso é assassinato. Não tem exceção. Não tem exceção. Quem tira e quem dá a vida só é um. Quem é? Deus. Fora disso aqui, nem eu posso tirar. E muito menos dar. E muito menos dar. Inclusive, o que antes, Evelyn sabe muito bem, o que antes era tido como conspiração, né? Conspiração, esse povo, esse é muito conspiracionista, que diz que o mundo vão reduzir a população. Não, tem países aí que tem controle. Não, você só pode ter um filho. Mas já tive, eu quero ter outro. Não, então não pode. E tem países aí, essa é abertamente, mas tem países aí que se dizem democráticos, que quando nasce eles vão lá e matam. E não só isso. Nós tivemos aí recentemente um Covid que tirou milhões. Nós sabemos, não precisa ser estudo e não é conspiração, nós sabemos que tudo aí é ação do homem. Nós falamos aqui desde a primeira lição. É algo que Evanilson cita muito. E não é conspiracionismo. É algo que, se você abrir lá no seu celular, não nem do computador, no seu celular, por mais simples que seja, com acesso à internet, se você colocar lá uma agenda até 2030, que está lá no site do STF, ou no site da ONU, não é coisa do Brasil, é mundial, você vai ver lá. Vai acabar a fome, ok. Nós sabemos que quando tudo isso acontecer, de se acabar a fome, de se cessar as guerras, de ter paz financeiramente bom, eu acredito nisso, não sei vocês. Eu acredito que eu nem aqui vou estar. Porque quando acontecer isso, quem é que vai estar reinando? O anticristo. Se vocês quiserem estar aqui para ver, eu não vou querer. Quem tiver suas moedas sozinho, que fique. Quem tiver com suas comidas, que fique. Tem igrejas aí que está treinando para viver no mato. Vai viver no mato. Está se escondendo aqui, vai se esconder no mato. Não consegue viver sem um smartphone hoje, mas quer viver no mato, quando o Cristo vir. Exatamente. Então, assim, a relevância da gestação e a sacralidade da vida no ventre da mãe são endossadas quando a Bíblia resiste à gravidez miraculosa de Maria e de Isabel, uma virgem e outra de idade avançada. Isabel trazia João no seu ventre, que nasceu com o objetivo de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Maria portava em seu ventre o Filho do Altíssimo, o Rei Eterno, que nasceu para ser o Salvador, que é o quê? Cristo, o Senhor. Teologicamente, nós cristãos aqui, teologicamente, quando é que começa a vida humana? Nós já falamos aqui. Quando é que começa a vida humana? Para Deus, quando é que começa a vida humana? Quando é que começa a vida humana para Deus? Para a Argentina, acho que foi, não sei, foi 2021 que aprovou, foi 2020. A Argentina aprovou o aborto, acho que foi 2021, não foi? 21. Para a Argentina, até as 14 semanas não tem ser humano dentro da barriga. Não tem um ser, não tem nada. Porque eles aprovaram o aborto. Até 14 semanas, pode descer a faca. Não está matando ninguém. Mas para Deus, antes da concepção, já existe um ser ali. Antes que eu te formasse, Jeremias capítulo 1, versículo 5, antes que eu te formasse, eu já te conhecia. Foi o próprio Deus que disse isso. Em Salmos 139, vamos abrir lá, Salmos 139, o rei Davi ele vai falar minuciosamente. Salmo 139, verso 13, ele vai dizer: pois criaste o meu interior, entreteceste-me no ventre
da minha mãe. Tu criaste o meu interior. Em Jó, os irmãos podem deixar aberto no Salmo 139, eu só vou ler Jó. Em Jó, capítulo 10, versículo 8, ele vai dizer: as tuas mãos me fizeram e me entreteceram. No versículo 9, ele vai dizer: peço-te que te lembres de que como barro me formaste e de que ao pó me fará voltar. Versículo 11, ele vai dizer: de pele e carne tu me vestistes e de ossos e nervos me entristecestes. Vida e beneficência me concedeste, e o teu cuidado guardou o meu espírito. Jó, ele está dizendo aqui com todas as palavras: tu me formaste bem de antes, tu formaste o meu ser, tu me entristeceste, meu corpo, minha pele, meus nervos. Quando eu cresci, tu tem cuidado de mim, até do meu espírito, o Senhor tem cuidado. Veja o amor que Deus tem pela vida humana. E quem sou eu para dizer meu corpo, minhas regras? Não dá para mim. A mulher me deixou, não deu certo, o emprego eu perdi, aí eu vou e tiro a minha vida. Não temos o controle nem sobre a nossa própria vida. Quando nós tiramos a nossa própria vida, estamos atentando contra Deus, querendo ser Deus. Quem dera na vida de um inocente que está dentro do ventre da sua mãe, ou mais ainda na vida de qualquer inocente que está aí fora, que a gente vai lá e quer matar. O tópico número 2, para a gente adiantar, fala sobre a cultura da morte. Vivemos essa cultura da morte hoje. Isso não é coisa que vai acontecer, ou que aconteceu, não, vivemos hoje. Há um projeto ideológico. A cultura da morte é um conjunto de ideias que visa modificar o conceito bíblico da vida. Entre suas pautas estão a legalização do aborto, da eutanásia e a apologia ao suicídio e o controle da natalidade, aquilo que a gente falou aqui. Muitos países aí que dizem: olha, você só pode ter um filho. Se tiver 2, ou você é preso ou você é morto, ninguém sabe. Muitos países aí que matam, colocam doenças. Nós sabemos como foi o Covid. Precisa ninguém ser estudado para saber disso aqui. Está mais claro que tudo. Matou milhões de pessoas. Isso aqui o que é controle? Há uma agenda, como já disse aqui, há uma agenda que até 2030 esse mundo aqui tem que ser perfeito. Ou seja, tem que haver um espaço para aqueles que defendem a ideologia de gênero, para aqueles que defendem que uma criança de 7, de 6, de 4, não pode nem chamar nem de menino ou menina. Não pode nem ser ele nem ela. Ele, né? Ele. Ser ele, porque quem ele vai dizer não, e quando ele crescer, se ele, o rapazinho, quiser nem ser ela, nem ser ele, quiser ser ele, ou não binário, tribinário, é mais de 50 gêneros que tem, que para mim, para a igreja só existe quantos gêneros? 2, macho e fêmea, homem e mulher, só. Não tem 3, 4, 5, não binário, tribinário. Isso aí é nome de horóscopo, sei lá o que é isso. Nesse sentido, estimula-se a eugenia, o descarte do ser humano com alguma má formação ainda no útero materno. A maternidade é depreciada a fim de que a mulher não deseje ser mãe. O conceito da saúde reprodutiva é modificado para justificar um aborto como medida de saúde feminina. O direito à vida no útero é substituído pelo direito incondicional da mulher sobre o corpo, que por meio do aborto decreta a morte do fruto de seu ventre. Nessa agenda 2030, que está lá no STF e na ONU, dá poder à mulher. Isso tem cristãos lá assinando. Não é cristão lá fora não, é cristão aqui do Brasil. De igrejas, né? De igrejas que a gente olhava assim antes e viu que era igreja o quê? Da sã doutrina. Hoje se corromperam totalmente. Leva até o nome de assembleia. Leva até o nome de Assembleia de Deus, mas de Deus não tem nada. Nada. É um Deus morto.
Um Deus que eles inventaram, um Deus que surgiu na cabeça deles. Chama os crentes de louco, mas quem são loucos são eles. Estão inventando um Deus que aceita tudo. Não. Então eles pegam aqui e dizem o quê? Agora é meu corpo, minhas regras. Porque existe hoje, a medicina evoluiu muito, e a mãe consegue ver hoje, né, no seu ventre, se o filho pode nascer ou não com algum problema. Pode nascer ou não com algum problema. Aí hoje se dá o quê? Autonomia a essas mulheres de querer o quê? Matar o seu filho. Para os irmãos isso é certo? Mas o menino ele vai nascer doente, e aí? Vai deixar sofrendo? É certo, Tiago? Vai deixar o menino? Você já sabe que ele vai nascer sofrendo. Vai sofrer. Às vezes vai nascer aleijado, sem o pé, sem a mão, cego. Às vezes vai nascer sem cérebro, vai estar vegetando. E aí, nos dá autonomia para tirar a vida? Quem decide sobre a morte é Deus. Ah, mas a mulher foi estuprada. Aí você sabe o que é que muitos defendem? Aquele filho ali vai lembrar do estupro. E o menino é culpado? Se você matando o inocente, vai prejudicar o estuprador? Não. Você matando o inocente, vai curar a sua ferida de ser estuprada? Não vai. Há uma pesquisa, eu esqueci até de trazer a universidade que fez a pesquisa, e foi um pessoal lá dos Estados Unidos, que fez do Reino Unido, se eu não me engano, fez a pesquisa com 192 mulheres que foram estupradas, e durante, né, essa violência sexual que tiveram, que é uma violência sexual, elas contraíram a gravidez. E essas 192 mulheres, infelizmente, elas abortaram a criança, porque ela dizia que não queria ter um filho com esse trauma, que quando olhasse para o menino ou para a menina, iria lembrar que foi uma vez violentada. E isso tinha tanto pessoas violentadas por desconhecido, como infelizmente acontece no mundo, por seu pai. Incesto. O pai violentou a filha. Então tinha nessa pesquisa todas essas pessoas aí. Mais de 90%, depois que elas abortaram, foi feita essa pesquisa, foi feito vastos anos de pesquisa aí, e mais de 90% reafirmaram que se pudesse voltar, elas não teriam abortado. Porque ela disse que mesmo depois que elas abortaram, e com o passar do tempo, o peso na vida delas foi maior ainda, a consciência dela pesou mais ainda. Mais de 90%, quase que unânime, todas dizem com toda certeza que quando elas encontram pessoas que são um grupo, pessoas que foram violentadas e estão grávidas, elas aconselham a manter o seu filho, porque daquele filho ali é que elas encontram forças para seguir a vida. Nenhuma, escuta, dentro dessa pesquisa, das 192, nenhuma, depois que matou o filho, se curou ou viveu bem. De 10 anos, que foi o caso, o estopim, que a pastora se levantou dizendo que tem que dar, porque a Bíblia não é constituição para estar. Exatamente.
Então, não existe exceção para que nós venhamos a defender um aborto, seja ele qual for. E nessa pesquisa que se foi feita, das 192, 90%, mais de 90% diz que se arrependem e até incentivam assim, as mulheres que estão grávidas e que sofreram abuso, né, estão grávidas por conta disso, diz: não abortem seus filhos, não matem seus filhos. Porque que culpa tem o garoto? Não tirou a dor dela e nem puniu o agressor. A pílula do dia seguinte. Primeiro que, infelizmente, tem muitos casais aí, não são nem casados. O primeiro pecado já está aí, já está o que? Na fornicação, não são nem casados. Aí tem a relação, esqueci de usar, né? Porque tem igreja aí que dá até preservativo, né? Tem. Cai, aí vai o que? Na pílula do dia seguinte. Não formou ainda. Está matando da mesma forma. É assassino da mesma forma. E Deus vai querer da mesma forma. Não tem escapatória. Deus vai requerer. Escute, não é depois que você faz a ultrassom e você vê o coraçãozinho batendo, não. Antes que você se formasse no ventre, antes que eu se formasse no ventre da minha mãe, o pastor, a missionária, Tiago, Guilherme, Jeff, todos que estão aqui, se formasse no ventre da sua mãe, Deus já nos conhecia e já sabia que estávamos aqui hoje adorando a Ele. Então não tem escapatória de dizer: ah não, foi ontem, vou tomar a pílula do dia seguinte. Não, Deus já sabe. Se ali tiver, se ali fosse concebido alguém, e só a intenção, veja, Jesus ele foi, né, direto na situação, né? Assassinato não é só você ir lá, não. Você intentou, você deu uma pílula do dia seguinte e você está o quê? Na intenção de matar. É assassino. A palavra, às vezes a palavra é até forte, né? É assassino, mas é assassino. Você está matando um inocente. A criança não pode nem se defender, coitado. Você está matando. Já vinha, né? Sutil. Exatamente. Não entendi. Laqueadura. Está evitando, né? Se você também não vai, né? Escuta. Você tem seus filhos. Deus já lhe deu seus filhos, você já tem os seus filhos, mas é aquela coisa. E se Deus quiser que você tenha mais? Hã? E se Deus quiser, escute, nós não sabemos a vontade, né? Não sabemos a vontade e a permissão de Deus para as coisas. Nunca, não tocante que eu já tenho 10 filhos. Ah, eu não quero ter mais. Aí eu vou lá, o médico faz a cirurgia e, né? Eu já disse, eu não vou fazer nunca essa cirurgia. Já adiantei logo o meu lado. Nunca na vida. Vai lá e faz cirurgia, né? E se Deus quiser? E se Deus lhe der um filho amanhã, vai lhe dar dor de cabeça? Porque você fez a cirurgia e depois você está com o filho. E aí agora? Nós temos que entender que o tempo de Deus, a vontade de Deus, é diferente muitas vezes da nossa. Muitas das vezes não, é diferente da nossa vontade. Porque nós somos o que? Egoístas. O homem em si só é egoísta. Eu já tenho 3, eu não quero ter mais, não, só tenho um. Eu vou lhe ser sincero, que a gente não pode ser hipócrita, né? Ser sincero. A minha visão curta, né? Eu não sei o dia de amanhã, eu sei o agora, né? Não sei nem daqui a 1 minuto o que é que vai acontecer. Na minha visão curta, só quero ter um. E mesmo assim,
né? Só quero ter um. Mas se Deus quiser me dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aí, quem é Kleber? Às vezes, né, Deus diz, peraí, você não quis até agora? Quando for ter, 4 de vez. E aí agora? O negócio vai dar errado, mas vai dar quebrar a cabeça, né? Isso. Escute, o que nós temos que entender é que o nosso corpo é templo do Espírito, é morada de Deus. E o nosso corpo não nos dá direito a fazer o que nós bem entendemos com ele. Não existe isso, o meu corpo, minha regra. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, ele vai dizer, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é santo. Para quem nasceu de novo, as irmãs? Falou? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20, ele vai dizer, ele vai reafirmar de novo, Paulo dizer, não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito que habita em vós, proveniente de Deus. Escute, Paulo ele vai dizer, não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito e é proveniente de quem? De Deus. Quem nos deu foi quem? Foi Deus, então quem pode tomar é Ele. E que não sois de vós mesmos. Aí ele diz, porque nós fomos comprados por bom preço. Aí ele diz, glorificai, pois a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, qual pertence a quem? A Deus. Aí saindo agora do aborto, que é uma ideia clara, que todo mundo está vendo. Tem cristãos, infelizmente aí fora, que se dizem a favor, mas que Deus tenha misericórdia. Mas vamos passar agora para a eutanásia. Eutanásia. O terceiro ponto, o terceiro tópico aqui vai falar sobre a sacralidade da vida. A vida ela é inviolável. Inviolável. Os irmãos sabem o que é eutanásia? O que é eutanásia, Tiago? Você baixou a cabecinha que sabe? Cite os dois tipos de eutanásia. Explique a passiva e explique a ativa. E qual é a permitida por Deus? E qual é a permitida por Deus? Escute. Um parente nosso, um parente meu, vou fazer um exemplo comigo, né? Para ninguém estar dizendo. Tinha um professor que toda vez ele matava um parente meu, de um aluno. Toda vez ele ia dar um exemplo e dizia, se seu tio tivesse aqui, eu falei, não, meu tio de novo, semana passada você matou ele. Um parente meu está em estado vegetativo, não tem, né? Está em estado vegetativo, está vivendo por aparelho. Eu, como cristão, posso solicitar o desligamento da máquina? Mas ele não tem mais, né? Posso desligar? Está vegetando. Posso? A vida ela é inviolável. Saul, a Bíblia fala sobre um tipo de eutanásia que teve. Escute bem os irmãos, olha. Saul ele foi guerrear, né? E perdeu a guerra. Estava naquela briga com Davi, mas foi guerrear depois, perdeu a guerra. Nessa guerra morre Jonathan, né? Seu filho. E Saul está lá nas últimas, agonizando do lado da flecha dele, que ele já. Aí chega, acho que é uma amalequita, não me fala a memória. Depois uma amalequita contando a Davi. Chega lá com o rosto todo de pó. Davi, você vem da onde? Rapaz, eu encontrei Saul ali no monte. E o que foi que teve? Me conta.
e ele estava lá já nas últimas, e ele estava agonizando, e o exército inimigo estava vindo. O exército inimigo estava vindo. Saul, escute, Saul não estava nos aparelhos, Saul estava vivo ainda, mas estava lá, entre a vida e a morte, né? Estava consciente que Saul pede e diga: ei, pegue sua espada e me mate, lance em cima de mim, porque o que vem aí é muita agonia. Saul dizendo: os inimigos vão me pegar, o que vem é muita agonia, eu não quero morrer assim. O Amalequita, se eu me falar não era foi o Amalequita, está lá em 2 Samuel, capítulo 1. Ele pega e tira a vida de quem? De Saul. Porque Saul pediu. Saul estava já entre a vida e a morte, estava lá, caído no monte, já não se levantava. Aí Saul pede para ele tirar a vida. Uma eutanásia, tirou a vida. Quando o Amalequita conta a história a Saul, a Davi, Davi ele chora por Saul. Davi ele olha para o homem e diz: você por acaso não teme ao Senhor por ter matado o ungido dele? Deus em nenhum momento ele permite que nós seres humanos decida quando alguém deve morrer ou viver. Não temos autoridade para quem vai morrer ou para quem vai viver. Imediatamente Davi manda um servo seu matar o homem. Por quê? Porque tocou e tirou a vida do ungido do Senhor sem a permissão de quem? De Deus. A permissão foi de Saul. Saul quis morrer. Ele quis morrer, pediu. Mas só quem tira a vida e quem dá a vida, quem é? Deus. Pode estar lá na cama, passar 30 anos em coma. Quem dá a vida e tira a vida é Deus. Recentemente teve um menininho, esqueci o nome dele, né? Que estava alguns dias, alguns dias não, acho que era meses. Estava em coma e, né, voltou. Já pensou se o pai dele chegasse e dissesse: não, vou desligar o aparelho. Não existe. Quem dá a vida e quem tira só é quem? Deus. Enquanto tiver ali o coração batendo, enquanto tiver os nervos, o sangue bobeando, Deus bombeando, Deus ele pode trazer a vida. Deus ele pode trazer a vida. Eu não tenho. No meu trabalho tem uma senhora lá que a situação do marido dela é triste. Ela mandou um vídeo tempo desse no grupo. Quando eu abri, eu fechei logo, porque a situação dele, ele não se movimenta. Depois da Covid, ele descobriu tanta doença que acho que bateu um recorde. Não tem pessoa com tanta doença que eu já vi na minha vida, não. De Alzheimer, a diabetes, a rim, que não se alimenta, não entra nada, a boca dela é paralisada, é seca. Se cair, por ser seca, parece deserto, né? Que se corta, vai se cortando, tem que passar cacau, essas coisas. Aí ela de vez em quando passa um paninho molhado, porque não pode. Se ele salivar um pouquinho que for, ele morre. Porque, né, o pulmão não faz o refluxo, né, não tem ele, aquele morre. Tá? Está em cima da cama, não fala, não diz se está com dor, não diz se está com fome, não faz nada na cama, só em cima da cama. 3 anos já isso aí, 2 anos. Vai fazer 3 anos agora. Dia 4 agora de agosto, faz 3 anos que aconteceu isso, que ele está nessa situação. Teve Alzheimer, do Alzheimer trouxe tudo isso aí para ele. Tudo isso aí para ele. E ela não é cristã. Mas ela diz, eu não posso chegar e, graças a Deus, ela, como ela trabalha no Maratá, tem um plano, e o plano, né, ainda está sustentando, primeiro que está sustentando é Deus. Segundo que tem um plano ali, tem enfermeiras que fica 24 horas. Se ele passar 1 minuto, seu enfermeiro ali do lado, observando, porque tem que dar um monte de remédio, tem que olhar quando o batimento sobe, quando o batimento desce, ele morre. É 24 horas, as enfermeiras ficam. E ela diz: olha, eu não posso dizer, e eu não posso, não sei se meu marido está sofrendo, se ele quer que desligue o aparelho, se não quer, mas eu não posso tirar a vida dele. Ela não é crente, mas ela sabe que quem dá e quem tira a vida, quem é? Deus. No momento certo, ele vai descansar, né? No momento certo, ele vai morrer. Mas já pensou, se todos nós pensarmos, já pensou, porque Deus, ele é Deus o quê? Quando
preso na câmara que disse: Deus, ele é Deus do I. Já pensou, ele se levanta. Já pensou, ele volta de novo a se locomover, a ser como era antes. Então não devemos colocar empecilho no agir de Deus. Deus é Ele que dá e é Ele quem tira. A vida, ela é inviolável. Deus é o autor e a fonte originária do fôlego da vida. O princípio de sacralidade assegura a dignidade da pessoa e a inviolabilidade do direito à vida. Portanto, o valor da vida é absoluto e deve se sobrepor a qualquer outro direito ou interesse. Ah, mas ele está custando muito tempo na minha vida. Você não tem o direito de tirar. Eutanásia é pecado, como o aborto também é. E isso, mesmo que se acontecesse algo comigo, eu estivesse na cama, eu estivesse ali consciente, eu não poderia pedir para que se desligasse. Mesmo que eu tivesse ainda como se comunicar, né? Desligue que eu estou sofrendo, não. Nós, principalmente nós cristãos, nós sabemos que a nossa vida aqui, ela é de sofrimento. Não é de coisas boas. Perseguir ao mestre, não vão perseguir a mim, a você. Servos. Nós somos servos. Nós somos servos dele. E precisamos que para que esse evangelho seja levado até a frente, e quando combatemos todos esse princípio aqui, todos esses ensinos demoníacos aqui, claro que tudo vai vir contra a gente. Vão chamar a gente de retrógrado, vão chamar a gente de assassino. Ah, você prefere que a mãe do menino morra do que o menino? Não prefiro que ninguém morra, mas dê oportunidade de vida para cada um. Se Deus achar por bem que nenhum nascimento, a mãe, acontece disso, né? Nenhum nascimento, o filho, né, fica em vida e a mãe o que? Ela acaba falecendo. Deus, ele sabe de todas as coisas. Talvez o projeto que Deus tem para a vida daquele menino, o projeto que Deus tinha para a vida da mulher já foi. Deus descansou. Tinha a irmã de Jó, né, a esposa de Samuel. Se eu não me engano, ela faleceu no parto por conta disso. Acho que a pressão, não sei, acho que a pressão, né, quando a pressão sobe da mulher, corre esse risco. E ela faleceu e a criança sobreviveu. É um momento. Deus é Ele quem dá e Deus é Ele quem tira a vida. E qual é a posição cristã a respeito disso? A igreja, que mantém o princípio teológico da autoridade bíblica, defende a dignidade humana e a inviolabilidade da vida desde a sua concepção. Ensina que a vida humana é sagrada em todas as etapas do desenvolvimento da vida e que não pode ser violada por nenhum tipo de cultura. E ela ainda ratifica que toda ideologia que seculariza os princípios bíblicos deve ser o quê? Combatida. Então, se um dia vocês estiverem em uma igreja, estiverem num local que diga que aborto é legal porque o corpo é minhas ex, você tem que dizer não. Isso é anticristão, antibíblico e ensino do demônio. Porque a Bíblia diz que nós somos corpo e morada do Espírito Santo. E se nós queremos destruir esse corpo, Deus vai nos destruir. Engraçado que Deus não disse isso no Antigo Testamento, não. Foi Paulo, no Novo. No Testamento, onde todo mundo diz que só Deus é amor. Não, lá diz que quando nós queremos pegar isso aqui, que é feitura dele, foi ele que fez, formou do barro, e a proximidade dele foi tão grande que ele juntou nariz com nariz, soprou o seu fôlego nas nossas narinas. Então nós não mandamos na nossa vida, não mandamos no nosso fazer, não mandamos no nosso corpo. Aliás, devemos o quê? Zelar e cuidar. Devemos zelar e cuidar. Só para finalizar, há um tempinho atrás, eu era muito a favor, muito a favor mesmo, da morte de pessoas. Um exemplo, quem estuprasse uma criança, eu era a favor da pena de morte. Estou falando isso aqui abertamente porque eu vou explicar aos irmãos. Eu era a favor, ficava revoltado quando eu vi o negócio. Estuprava uma criança, estuprava uma mulher, uma idosa, meio que eu dizer, meu pai do céu, não tem condição. Um pai com a criança diz, não tem condição.
O ser humano em si, ele vai querer a justiça, né? Só que com o tempo, Deus ele foi falando, foi mudando, e ele me fez entender isso, que quem dá a vida e quem tira é ele. A justiça, quem faz é quem? Quem dá a justiça, a devida justiça e a correta, talvez o homem pode chegar lá, querer, ó, vou dar aqui uma injeção, você vai morrer e acabou. Olho por olho, dente por dente e acabou. Talvez para o ser humano, aquilo ali, mas aquilo ali não vai tirar a paz, não vai lhe trazer a paz de volta. Mas escute, Deus é o único que pode lhe dar o refúgio, e Deus é o único que pode dar a devida justiça. Deus ele sabe o começo, Deus ele sabe o meio, Deus ele sabe o fim. Eu defendia muito todo mundo que me perguntava, seja crente ou descrente, criança ou adulto, mulher ou homem, me perguntasse, eu dizia, morte. Independência ou morte, não tem independência não. Aí Deus foi mudando, disse, quem é você? Né? Deus o livre se eu fosse. Eu falei, quem é você? Eu dizia sempre, meu sonho era ser policial, né? Deus me deu esse corpo para ser. Meu sonho era ser policial. Aí eu dizia, meu Deus do céu, se eu fosse policial naquela época que eu tinha essa mente, porque eu era ousado, né? Ainda sou de vez em quando, né? Mas se eu fosse policial, na mente que eu tinha, para mim todo mundo que estava lá fora tem que morrer, fazendo as coisas erradas. Pegou um bandido, não tem segunda oportunidade, peça perdão a Deus. Mas não é assim. Nós sabemos que quem dá a vida e quem tira é. Nós sabemos e conhecemos pessoas que estavam lá no mundo do crime, que praticaram coisas terríveis, e hoje são servos de Deus, e hoje vivem na casa de Deus, e hoje pregam o Evangelho, e por causa dessa pregação do Evangelho, muitas almas se convertem ao Senhor. Então que essa lição fique impregnada no seu coração nessa noite. Escute, a vida é santa, é sagrada e é inviolável. Deus ele dá e Deus ele tira no tempo dele. Se ele quiser que você viva 100 anos, você vai viver 100 anos. Se ele quiser que você nasça, no outro dia você vai. Tem pessoas e crianças que infelizmente não chegam nem a nascer, mas o que? Deus ele tem um pleno conhecimento, e ele sabe o fim e os anos de cada um. E que possamos entender o que Jeremias entendeu, que antes que ele nos formasse, ele já sabia quem nós éramos. Antes que ele formasse a cada um aqui, ele já sabia quem nós éramos e já nos conhecia. Ele já sabia o nosso nome. Ele nos chamava pelo nome. Então que possamos combater. Escute, é combater, não é passar a mão na cabeça não. O mundo lá fora não passa a mão na cabeça de cristão nenhum. E eu vou lhe dizer algo. Se está um pouquinho difícil, vai ficar mais difícil ainda. Não espere as coisas normalizar. Não espere que vai chegar aqui e vai dizer, olha, não, crente, você pode fazer. Não, está difícil, vai ficar difícil, vai continuar, e cada dia que passa vai ficar mais difícil ainda. Em Apocalipse ele vai dizer, não temas, mas ele vai dizer, não temas o que há de acontecer com vocês. Vocês vão ser levados para a morte. Não temas o que vai acontecer contigo. Vão querer te levar, Tiago, vão querer te levar, Guilherme, aí o quê? No momento aqui é bom, abrimos a Bíblia, levamos, folheamos. Tem países aí que eles rasgam a Bíblia assim, ó, os crentes, que tem que rasgar um pedacinho, escolher uma passagem, né? E muitos não vai escolher Salmo 23 não, que é meu pastor, às vezes escolhe a passagem mais dura, né? Que é para ele guardar, para ele ler. Porque se não andar com essa Bíblia aqui, e aí? Vai chegar tempos. Isso não é profecia, não precisa de profecia, não precisa que venha um pastor dos Estados Unidos para dar profecia, não. Está aqui na Bíblia. Olha, vai ter tempos de guerras, rumores de guerras, pai contra filho, nação contra nação. Vocês serão perseguidos por amor de quem? Do meu nome. Agora, quem perseverar até o fim será o quê? Salvo. Então, quando esses ensinos progressistas, preste atenção nesse nome, progressismo, quando você vê, for voltar, esse partido é o quê? Qual a ideologia progressista? Não combina comigo. São ideias que não combinam com cristãos. Quando você vê ensinos que vai de frente, bate de frente com essa palavra, você o quê? Combata. Defenda o seu evangelho, defenda a Cristo como um dia ele te defendeu.
mesmo ele sendo inocente, se entregou e disse o quê? Olha, ele não disse, olha, peraí, eu não sou culpado, eu vou me levantar ao céu porque eu não aguento mais não. Como ovelha muda, foi levado ao matadouro, não reclamou e tomou sobre si o que era meu por direito. O meu pecado, a minha dor, levou sobre si. E por causa dele, estamos aqui, fomos o quê? Sarados, salvos em Cristo Jesus. Amém? Então defenda esse evangelho. E a guerra vai se intensificar mais ainda. Vai se intensificar mais ainda. E quanto à igreja, muitos de nós nos omitimos de pregar esse verdadeiro evangelho, a sã doutrina. Escuta, o evangelho ele é puro. Não tem muito o que dizer. O que é dizer? Jesus Cristo ele salva, cura, liberta. E ele liberta do quê? Ele liberta você do alcoolismo, liberta você da prostituição, liberta você do homossexualismo, liberta você do adultério, da mentira, da fornicação, liberta você de tudo. Não tem negociação. Enquanto nós nos omitimos para isso, o mundo lá fora está o quê? Entrando na mente das nossas. Nós passamos um vídeo aqui, né, numa escola bíblica, de uma filha de Jesus Cristo, que disse que já tem um projeto, que toda a igreja precisa de uma ensinadora de criança para a escola dominical. Ele disse, nós vamos lá se filtrar como uma crente, e nós vamos lá ensinar eles que Deus ele ama menino que quer ser menina, Deus ele ama menino que quer ser não sei o que lá, não binário, não. Cuidado. Exatamente. Vai acontecer. Exatamente. Inclusive a próxima lição, as duas próximas lições, vai ser dois temas importantes. É a desconstrução da masculinidade bíblica. O que eu estou vendo de homem aí? Você está vendo? Os homens estão se vestindo como mulher. Tem um filho de Leonardo aí que eu não sei, às vezes eu digo, esse cara é louco, mas quando você vê, você não vê que não tem loucura. Louco é quem rasga dinheiro, né? Maluco, doido, mas não. Então, da desconstrução da masculinidade bíblica, né? Que o homem agora tem que falar, né? Que negocinho, mas não. Fazer que nem o pastor, fale forte e grosso. E a outra lição vai falar sobre a desconstrução da feminilidade bíblica. Então, igreja, defenda o seu evangelho, entenda uma coisa, enquanto estamos aqui nos omitindo, o mundo lá, ele está o que? Esperto. A sutileza está entrando dentro da casa de Deus. Então, se não abrimos as nossas mentes, oração, palavra e jejum. Enquanto nós não conversarmos com Deus e pedirmos força a Ele, porque de nós mesmos não vamos conseguir. Não conseguimos.
Não tem como. Podemos se juntar com um deputado, senador e ir lá defender a lei, mas se o deputado não tiver ainda, né? E outra, pode fazer o que for, ele vai estar lutando lá para, né, tentar segurar um pouco mais, mas sabemos que no fim dos tempos a luta vai se intensificar, mas temos que permanecer firmes para buscar o quê? A nossa coroa, que ela é o quê? Incorruptível. Ouro, não tem ouro melhor do que ela, a traça não vai corromper e ela vai durar para sempre, que é a nossa vida eterna. Amém, presbítero Nakamura? Deus abençoe. Amém, igreja, que Deus que se abençoe. Eu estava pensando aqui quando o nosso irmão estava falando acerca do aborto, em minha memória chegou quando o rei Davi, cometendo adultério, Betseba engravida, por ele sendo rei, ele podia até mandar abortar, mas ele sabia que Deus é dono da nossa vida. No Salmo, como nosso irmão leu, no Salmo de número 139, verso 13, pois possuíste o meu rins, cobriste-me de ventre da minha mãe, eu te louvarei, porque de modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos te foram encobertos, quando no oculto fui feito, entristecido na profundeza da terra, os teus olhos viram o meu corpo, ainda informe, e o teu livro são todas essas coisas, foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Amém? Que Deus te abençoe. Próxima lição nós teremos aqui, domingo estaremos aqui a partir das 9 horas. Os irmãos que ainda não deram seu nome, para nós adquirirmos nossa revista da Escola Bíblica Dominical, máximo até domingo. Coloca seus nomes, amém? Ou no grupo da Escola Bíblica Dominical ou da sede. Coloca seu nome para que possamos adquirir nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Amém? Irmão, vamos escolher nossa oferta de dízimo para a manutenção da obra do Senhor. Amém? Estaremos louvando o hino. Amém. Amém?